Até que ponto se torna pecado falar dos erros de um sacerdote? Essa pergunta é muito boa e ela esconde dentro dela um problema que nós precisamos vencer na igreja. Exatamente. Porque ela perguntou, até que ponto se torna pecado falar de erros de um sacerdote? Isso pressupõe que a regra para os sacerdotes é diferente da regra para os demais fiéis leigos da igreja. Ao separar os clérigos dos demais sacerdotes, você está cometendo um erro que nós chamamos de clericalismo. Como se o sacerdote fosse um super católico, um católico especial, e existem regras específicas para ele. E nessa pergunta não existem regras específicas para os sacerdotes, tá? Na verdade, até que ponto se torna pecado falar os erros de um sacerdote? Do mesmo jeito que se torna pecado falar os erros de um leigo. Então, o que é que a gente sabe sobre falar dos erros de alguém, especificamente? Falar dos erros de alguém é regido pelo 8º mandamento. Nós encontramos no Catecismo da Igreja Católica, lá na 3ª parte, perto do seu finalzinho, que rege sobre a verdade. Juízo temerário, maledicência, calúnia são as 3 formas de ofensa à verdade. Então, o que é o juízo temerário? É quando você olha para alguém e julga a pessoa de forma moralmente má, sem ter um motivo para isso. O policial tem 3 suspeitos para ter cometido o furto. Um desses 3 é negro. E aí o policial vai lá e fala assim, é o negro, sem ter nenhuma prova material. O mundo moderno vai olhar e vai dizer, racismo, é mesmo, não deixa de ser não. Só que a Igreja Católica vai olhar e vai dizer, juízo temerário. Porque a Igreja Católica não faz distinção de pessoas por cor, certo? Então, se você não tem um motivo, uma evidência de que foi aquela pessoa que cometeu aquele erro, mas você julga que foi ela, com base numa especulação completamente aleatória, você está cometendo um juízo temerário, isso é pecado mortal, tá? Contra o 8º mandamento. A mesma coisa vale para um padre. Então, se esse padre, você julga ele mal moralmente, sem ter uma evidência, você cometeu um juízo temerário. Maledicência, certo? É quando você revela o defeito de alguém, mas sem um motivo aparente. Então, por exemplo, você sabe que aquela pessoa tem um defeito moral. E aí, você, ao invés de fazer uma denúncia aos órgãos cabíveis, você resolveu fazer fofoca. Tá? Isso não é uma denúncia, tá? Uma denúncia é você ir na Curia Diocesana, é você ir na polícia, entendeu? E você tem a calúnia. A calúnia é o inverso da maledicência. Por quê? Porque na maledicência, a pessoa de fato cometeu o erro e você espalhou em fofoquinha. No caso da calúnia, é o inverso. A pessoa não cometeu o erro e você ficou espalhando fofoquinha dela, entendeu? Então você tem que reaver isso.